Nós vamos meditar no livro do profeta Ezequiel. Nós estamos falando do Espírito Santo. Ezequiel 37. E você vai ver que o Espírito Santo, ele nos chama e ele nos capacita para nós fazermos a obra de Deus. Então nós vemos aqui que havia um vale de ossos secos, que representava a vida espiritual do povo de Deus, que estava seca. Eles estavam sem esperança, sem nenhuma perspectiva de um futuro melhor. A Bíblia diz, no capítulo 37 mesmo de Isaías, que a esperança deles tinha sido cortada. E eles se sentiam ninguém e nada diante daquela situação que eles estavam vivendo, mas não estavam enfrentando. Uma coisa é você passar por uma situação e uma coisa é você enfrentar a situação. Às vezes nós estamos na situação, vivendo aquilo ali, mas não estamos enfrentando. Muitas vezes nos acomodamos, muitas vezes nos conformamos, mas não enfrentamos a situação. Mas o Espírito Santo, ele existe também para isso. Para nos capacitar, nos dar autoridade, para nós não nos acomodarmos com as situações que nós temos que enfrentar. E ele nos capacita com poder, com autoridade, com dons espirituais, ministeriais. Ele nos capacita, nos guiando, nos orientando, falando conosco aquilo que nós temos que fazer ou deixar de fazer. Por isso nós temos que ter esse conhecimento do Espírito Santo dentro de nós, do poder do Espírito Santo dentro de nós. Então aqui em Ezequiel 37, nós lemos assim: a mão do Senhor estava sobre mim. No capítulo 37, versículo 1. Preste atenção nesse detalhe. E por seu espírito, ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então você vê que foi o Espírito Santo que levou o profeta Ezequiel naquela visão, conduziu Ezequiel para que Ezequiel visse o estado deplorável que estava o povo de Deus ali em Babilônia. Como eles estavam prostrados, paralisados, acuados e sem esperança de sair dali. Mas havia uma promessa de Deus que eles iam sair dali. Aquele cativeiro, ele tinha uma data marcada. Todo cativeiro, ele tem data marcada. Quando eles foram para ali, para aquele cativeiro, Deus falou: 70 anos de cativeiro. Quando o povo de Israel ficou 400 anos cativo no Egito, eles ficaram 430. Mas no cativeiro, 400 anos. 30 anos eles ficaram ali sem serem escravos. Eles ficaram ali quando José era o primeiro-ministro. Então eles não foram escravizados no período que José estava vivo ali no Egito. Depois que José morreu, e morreu o faraó que gostava de José, o outro que veio escravizou o povo por 400 anos. Então Deus falou para Abraão: eles vão ficar 400 anos como escravo. 400 anos. Então, todo cativeiro, Deus sabe que vai acabar, quando vai acabar e a hora que vai acabar.
mas eu posso prolongar esse cativeiro. Eu posso não dar ouvido para o Espírito Santo, não acreditar, não ter uma atitude de crença naquele cativeiro, não ter uma atitude de esperança e começar a entrar por um caminho de desistência que vai me manter mais ainda ali. Foi o caso do povo de Israel no deserto. Eles tinham que alcançar a terra prometida quando saíram do Egito em 11 dias. Mas eles ficaram 40 anos numa jornada que eles tinham que fazer em 11 dias. Eles ficaram 40 anos rodeando e passando várias vezes pelo mesmo lugar. Então, muitas vezes, nós não avançamos e não prosseguimos por conta de incredulidade, por conta de desobediência, por conta de murmuração, que são fatores que nos mantêm em cativeiro, nos mantêm numa vida de retenção, nos mantém num deserto e nos mantém numa situação que nós já deveríamos ter saído há muito tempo dessa situação. Não foi Deus que manteve a minha vida naquele cativeiro, mas eu fiquei ali por desobediência, por incredulidade, por murmuração e outros fatores contrários à vontade de Deus. E esses 3 são os principais, que nós temos que exterminar da nossa vida. Nos levantarmos contra a incredulidade, contra o espírito de rebeldia e desobediência e contra o espírito da murmuração que atrai o exterminador para a nossa vida, conforme está na palavra de Deus. Então o Espírito Santo levou Ezequiel para ver o estado que estava aquele povo, porque Deus queria socorrer aquele povo. Deus queria que, embora eles estivessem no cativeiro, mas que eles ficassem com esperança, que eles vivessem atitude de crença, porque quando você crê, você pode estar numa situação difícil, mas o teu coração está alegre. Porque a esperança traz alegria para o nosso coração, traz alegria para a nossa vida. Agora você está vivendo um tempo difícil, sem esperança, a dor aumenta, a tristeza aumenta, os sentimentos de derrota, de fracasso vão acumulando na nossa existência e vai trazendo mais sofrimento do que o próprio cativeiro. Então eles precisavam sair dali, mas eles precisavam crer, eles precisavam ter esperança, eles precisavam ter uma atitude de crença e sair da incredulidade e acreditar que eles seriam retirados dali pelo poder de Deus. E foi o Espírito Santo que mostrou. Olha como é poderoso o Espírito Santo, olha a função do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que mostrou o espírito daquele povo abatido e triste, se sentindo cortado, sem esperança. Foi o Espírito Santo que mostrou para Ezequiel a extensão daquele vale, querendo dizer para ele: é todo o povo, é toda essa gente, não são alguns, estão todos mortos de tristeza, todos sem esperança e precisando ser levantado pelo poder da palavra de Deus. Foi o Espírito Santo que mostrou isso para Ezequiel e foi o Espírito Santo que mandou ele profetizar, liberar a palavra, porque a palavra, o Espírito Santo, ele é o Espírito da palavra, ele é o Espírito da promessa. Toda vez que nós liberamos a palavra de Deus, o Espírito Santo está junto, ele anda junto com a palavra, ele é o Espírito da palavra. Quando Deus criou os céus e a terra, e depois a terra ficou sem forma e vazia, o Espírito Santo se movia sobre a face do abismo. Deus fez isso de propósito, e com um propósito, porque na hora que Deus começou a enviar a palavra,
o Espírito Santo estava ali para agir junto com a palavra. Quando Deus falou, haja luz, o Espírito Santo estava ali para executar aquela palavra. Ele é o Espírito da palavra. Ele é o Espírito da promessa, ele é o Espírito da profecia. Então, por isso que nós precisamos aprender do Espírito Santo, saber quem é o Espírito Santo, o que ele faz na nossa vida, como é importante a presença do Espírito Santo em nós. E essa presença tem que ser ativada, ela tem que ser conhecida, ela tem que ser usufruída. Essa é a palavra. Então, gente, e Deus começou a falar com Ezequiel se aqueles ossos poderiam reviver, porque ele queria interagir com Ezequiel. Deus gosta de interagir conosco. Ele gosta que você fale com ele. Ele quer falar com você e quer que você fale com ele. Ele gosta de se comunicar conosco. Por quê? Porque ele é nosso Pai. Ele quer ter diálogo conosco. Então você pode chegar para Deus e falar o que está acontecendo com você, o que está acontecendo em alguma área da sua vida. Você não precisa sofrer calado. Você pode colocar diante de Deus o teu sofrimento. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho com quem desabafar. Você pode desabafar com Deus, mas só que não vai ser um simples desabafo. Ele vai entrar nessa causa e vai te ensinar a vencer essa situação. E vai te ajudar nessa situação. E vai te dar vitória nessa situação. Porque Ele é o Deus da vitória. Ele é o Deus que entra no vale de ossos secos e levanta no vale um grande exército. Então foi isso que Ele fez. Então no versículo 4, Deus falou com ele, profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos, farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou Deus. Então ele começou a profetizar. Mas os ossos secos, não tinham ouvido. Eles eram corpos mortos que já tinham perdido toda a carne, toda a pele, só tinha ossos que estavam esfarelados. Quer dizer, uma coisa que não tinha jeito. Mas quando Deus manda você falar e manda você fazer, o que nós temos que fazer? Falar e fazer. A gente não tem nada com isso, que ali não tem isso ou aquilo. Isso não é problema nosso. Isso é problema de Deus. Se Deus mandou profetizar para o vale de ossos secos, a pessoa fala assim, eu não vou profetizar porque ele é muito ruim, porque aquela mulher é muito ruim, aquele homem é muito ruim, porque aquele lugar é um lugar horrível, e aquele lugar não tem jeito, aquela rua não tem jeito, e aquela cidade não tem jeito. Mas se Deus mandou profetizar, a palavra profética vai dar jeito naquele lugar. A palavra profética vai dar jeito naquela vida e naquela situação. Mas eu tenho que obedecer ao Espírito Santo. E você também. E fazer o que Deus está falando. Não é querer entender, querer tudo explicado e querer que dê os mínimos detalhes. Deus não é Deus de ficar falando aqueles detalhezinhos explicando, não. Ele dá uma visão geral da coisa, uma visão panorâmica, vamos dizer assim, igual ele fez com Ezequiel. Ezequiel viu um monte de osso espalhado. Ele não viu os esqueletos. Os esqueletos se formaram depois que ele começou a profetizar. Quando ele começou a profetizar, cada osso se juntou ao seu osso. Ele não falou, eu não vou profetizar porque isso aqui está cheio de osso esfarelando, nem esqueleto tem aqui. Nós perdemos vitória e perdemos bênção porque nós queremos entender o que não dá para entender. E queremos explicação daquilo que não tem. Porque milagre não se explica, mas normalmente, quando nós começamos a obedecer a Deus e fazer
o que Ele está mandando, as coisas vão dando sentido. As coisas começam a clarear e você vai entendendo. À medida que vai obedecendo, à medida que você vai dando passos. Agora, muita gente não vive o milagre, não vive a vitória e não entra no plano de Deus porque ela quer entender tudo antes. Mas esse caminho é caminho de fé. Primeiro você bota o pé, depois Deus bota o caminho. Nem caminho tem. Quando Deus começa a falar, não tem nada. Você tem que ir no nada e botar teu pé. Depois que você bota o pé, aí começa a aparecer tudo. Agora, quem quer ver tudo primeiro, você não vai... Isso não é caminho de fé. E sem fé, é impossível agradar a Deus. A fé é tudo nesse relacionamento com Deus. Porque a gente não está vendo com os nossos olhos humanos. Então, a Bíblia diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele, confie nele. Você precisa crer, você precisa confiar. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Deus já disse, Deus já mandou, Deus já falou, Deus já liberou a palavra. Faz, fala, confia. E os ossos se juntaram aos seus ossos. Aí depois veio os tendões, veio a carne, veio a pele, e ficou um monte de corpo morto. Aí ele profetizou o Espírito veio e entrou naqueles corpos. E aquele povo que se sentia cortado, sem esperança, sem perspectiva de nada, entregue naquele cativeiro, sem reagir, desanimado, prostrado, completamente triste, depressivo, dali levantou um grande exército. É exatamente isso que Deus quer fazer comigo e com você. Nós precisamos dessa vitória. Nós precisamos dessa virada na nossa vida. Nós precisamos desse milagre. Então, o que nós temos que fazer? Primeiro a gente tem que crer. Depois a gente tem que obedecer. E um dos passos de obedecer é falar a fé, confessar a fé, confessar a palavra lá no vale de ossos secos, para onde o Espírito Santo te levou, para você ser uma boca profética nessa rua, nessa empresa, nessa igreja, nesse ministério, nessa casa, nesse lugar. É um lugar horrível de estar, um lugar que você não gostaria, uma situação que você não gostaria, mas o Espírito Santo te colocou nessa situação. O que você vai fazer? Profetiza. Faz o que Deus mandou o profeta fazer e começa a falar. Em nome de Jesus, esse quadro vai mudar, esse mal vai sair daqui, essa obra maligna está desfeita no nome de Jesus, essa obra do inferno vai prevalecer, essa investida do inimigo, esse levante do inimigo não vai ficar aqui. Deus está aqui, o Espírito Santo está aqui, soprando sobre esse lugar, gerando libertação, gerando vida, quebrando grilhões, quebrando correntes, quebrando prisões. Isso é necessário ser feito, isso é fundamental que seja feito, e é assim que funciona o mundo espiritual, é assim que funcionam as coisas de Deus. Amém? Nós vamos orar, Pai, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Nós estamos profetizando a tua vitória nesse lar, a tua vitória nessa casa, a tua vitória na vida desse homem e na vida dessa mulher, escravos do pecado, escravos do diabo, escravos das obras da carne, escravo das obras de Satanás. Mas hoje é noite de o Senhor dar um basta. Hoje é a noite do Senhor quebrar cadeias e prisões na vida desse homem e dessa mulher, e arrancar todo o mal que está nele, todo o mal que está nela, e todo o mal que está nessa casa, e todo o mal que está nessa rua, que está nesse bairro, que está nesse município, que está nessa empresa, que está nesse lugar, que está nesse ministério. É hora do Senhor chegar com o teu poder e destruir esse mal. E o Senhor vai destruir, porque o Senhor quer destruir esse mal.
porque o Senhor veio para desfazer as obras de Satanás. Então, em nome de Jesus, as obras do diabo estão desfeitas na vida desse filho. Vai falando o nome do filho. Estão desfeitas na vida do marido. Vai falando o nome. Está desfeita na vida dessa moça, desse rapaz. Está desfeito nessa empresa, nessa rua, nessa casa, nessa família, nesse casamento, na vida desse casal. Essa obra maligna não vai prevalecer. Esse mal está caindo por terra em nome de Jesus. Todo esse mal está sendo desfeito pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Esse mal está sendo destruído, ele está caindo, ele está caído, ele está reduzido a nada no nome de Jesus, e ele não vai ficar. Receba o poder de Deus na tua vida para profetizar. Receba do Espírito Santo de Deus sobre você, para você ser batizado com o Espírito Santo, para você falar em línguas. Receba o poder do Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo, em nome de Jesus, amém? Deus te abençoe muitíssimo.